Olá, eu sou o José Antônio Conte, estou começando aqui no seu canal legislativo mais um Assembleia Entrevista. Vamos falar com um jovem parlamentar, o vereador Fred Pinho, vereador de Gravataí, eleito pelos democratas e que se elegeu, foi à campanha com 17 anos, assumiu com 18, na verdade, ou chegou a assumir com 17? Não, assumi com 18 anos, né? Fiz 1.436 votos numa eleição onde eu iniciei a campanha com apenas 17 anos, né? E no decorrer da campanha fiz 18 anos e daí na posse já com 18. Sim, mas estava legitimado para assumir, né? Sim, sim. Fazendo 18 anos no dia da posse. Uhum. E já, tudo isso foi previsto? Sim, tudo foi planejado. Então, tá bom. Não, tudo bem. Interessante. Bom, na época era o vereador mais jovem, deve ser até hoje, né? Vereador mais jovem do estado do Rio Grande do Sul. Só havia uma moça que tinha um pouquinho menos, né? É, de fato, só tem uma moça de IP, município de IP, que é a vereadora mais nova do país daí, né? Uhum. Muito bem, quantos anos ela tem? Ela fez 18 anos no dia da posse, dia 1º de janeiro. Meses, então, né? Meses de diferença. É, pouca coisa, muito pouca coisa. Muito bem, Fred Pinho. E aí? Como é que é ser vereador agora com 19 anos? Agora com 19 anos. Está experiente já, né? um ano de mandato. É, nós já estamos há quase um ano na Câmara, né? Já conseguimos fazer alguns trabalhos, né? Algumas proposições, né? Tivemos já a Semana do Não à Drogadição, né? De 20 a 26 de julho, né? Aprovado em Gravataí, né? Tem outras ações, dia do taxista, entre outros fatos, né? E estamos trabalhando em prol do Hospital Regional do Vale do Gravataí. Quantos projetos, o senhor já, eu vou chamá-lo de tu, mas... Claro, por favor. Mas temos que manter a autoridade, o respeito, né? Então, vereador, quantos projetos já foram apresentados? Até o momento apresentamos 3 projetos e estamos trabalhando em cima de outros, né? Porque o vereador ele tem grande dificuldade porque ele não pode fazer projeto que gere despesas, né? Então ele fica muito amarrado. O que ele pode fazer é muitas indicações para o executivo, né? Bom, para a gente conhecer melhor o Fred Pinho é filho de alguém que já assumiu uma cadeira de deputado estadual nesta Assembleia Legislativa. Fale sobre seu pai, por favor. O nome do seu pai é... Meu pai se chama Francisco de Souza Pinho, Francisco de Souza Pinho. Mais conhecido como Pinho, Francisco Pinho, né? Uhum. Começou na política em 1992 como vereador de Gravataí, né? Teve 5 mandatos consecutivos como vereador, né? Teve 17 anos na Câmara, né? Depois assumiu como deputado estadual, ficou aqui 1 ano e 2 meses. Em que período foi isso? De dezembro de 2009 até a final da legislatura, né? Janeiro de 2011. Muito bem. E o que ele faz agora? Atualmente é vice-prefeito de Gravataí. Vice-prefeito de Gravataí. Com planos de voltar para a Assembleia ou não? Temos projetos. Quer dizer, na verdade, quem está na política está sempre pronto, né? Depende muito da decisão partidária. Né? Sim, o que o partido estudar, né? O que o partido orientar, nós vamos seguir. Mas estamos à disposição do partido. É vice-prefeito do Marco Alba, portanto. Vice-prefeito do Marco Alba. Ex-deputado estadual pelo PMDB também na última legislatura, né? Exato. Marco esteve na Assembleia, né? De 2002 até agora, 2012, quando foi eleito prefeito de Gravataí. Bom, Fred, você é uma grata surpresa, sabe se comunicar, sabe falar, sabe se apresentar, né? E não tem nenhuma insegurança de um jovem. O jovem poderia chegar aqui de repente e tal. Mas já está há um bom tempo, já fez campanha, acompanhou o pai. Quer dizer, essa é a grande diferença, a experiência? Olha... Experiência caseira, no caso? Eu posso dizer que assim, eu nasci em 1994, né? Meu pai já era vereador. Né? E eu acompanhei desde cedo a política, né? Já vivi eleições, 96, 2000, e sempre envolvido em eventos, né, partidários, tanto que aos 11 anos eu dei meu primeiro discurso. Ah, é? É, então... Para quem? Para que público? Foi quando o meu pai, então vereador de Gravataí, se filiava no antigo PFL, né, hoje Democratas, né, em 30 de setembro de 2005. Ele era de que partido? Ele era PTB. PTB. Ele é PTB e depois ingressou no PFL, hoje Democratas, e tinha um ato ali com umas 400 pessoas e eu fui convidado a falar em nome do deputado Germano Bonot. Né? Foi uma honra muito grande, claro. E aí, como? Tremeu ou não? Não, eu fiquei pensando inicialmente o que diria, né? E quando o Germano Bonot, nosso querido deputado, foi o primeiro a falar naquela noite, ele disse que gostaria de chamar alguém ali para falar em seu nome, né? Daí
Falar nome de Germano Bonon é um compromisso e uma honra, né? De fato, trata-se de um grande parlamentar, né? Com certeza. Com credibilidade, com respeito, né? Um dos bons deputados que nós já tivemos por aí, né? Grande deputado, que orgulha muito o partido e o Estado do Rio Grande do Sul. Grande deputado e grande secretário da Saúde também, né? Secretário de Saúde, fez muito pelo Estado. Muito bem. Como é que é pertencer ao Democratas? Pertencer ao Democratas é uma honra e uma alegria, dá para dizer assim. Um partido que tem identidade e que se posiciona a respeito de todos os temas. Muito bem. E a mudança PFL e Democratas foi boa? Creio que sim, creio que sim. Democratas, ela vem com um novo nome, uma nova simbologia, um novo trabalho. Bem, o que se dizia que o PFL fazia parte de todos os partidos. Havia poder, o PFL estava presente. Exato. Principalmente em termos nacionais, né? Algumas figuras muito representativas, desde Aureliano Chaves, né? E criou e ficou essa marca. Os democratas têm essa marca também ou não chegaram a adquirir, levá-la consigo? O PFL carregava essa mácula, né? Mas o Democratas não. O Democratas vem com uma identidade própria, né? E ele faz oposição de verdade. É um dos poucos partidos que fazem oposição, né? E assim como também, ou ele é oposição ou ele é governo. Ele tem lado. Democratas hoje ele tem lado. O vereador Fred Pinho, ou então o jovem Fred Pinho, ingressar na política, ele não teve muitas alternativas. Na prática, ele acompanhou seu pai. Sim, eu tive incentivos para concorrer, né? Mas eu posso dizer que foi de livre e espontânea vontade disputar a eleição, né? Eu sempre pensei em um dia concorrer, em um dia ser vereador, né? Ocupar o lugar que já foi ocupado pelo meu pai, né? E quem sabe, né? E dando passos aí para frente. Bom, né, porque, na verdade, como tinha o Democratas, como tinha o PFL, não precisou pensar, bom, será que eu vou concorrer pelo PT, pelo PDT, por esses partidos assim, sim, mais combativos, em tese, né, mais com uma outra linha. Nunca chegou a pensar nisso, sempre foi... Não, nunca me passou pela cabeça. Quer dizer, na verdade, já nasceu pronto. Nasci pronto para a eleição, digamos assim. Não, e com essa filosofia ideológica, inclusive, né? Sim. Eu acredito que o partido ele tem que ter bandeira e saber se posicionar em todos os temas. E o Democrata está se posicionando assim? Está se posicionando. Ele faz uma forte oposição ao governo federal, né? Em diversos aspectos. Né? E aí na Assembleia aqui também, uma forte posição. E o senhor acha que está bom? Não vai dar para chamar de tudo, né? A gente está tão acostumado, mas enfim, acha que está bom, acha que está legal essa oposição, ou que de repente podia ser um pouquinho mais forte em termos de Estado, por exemplo? Eu acredito que a oposição ela está sendo feita na medida certa, né? O partido ele se posicionando da maneira como ele está se posicionando, ele mostra a sua verdadeira identidade, ele mostra para que veio. Né? O partido já foi maior, dá para dizer assim, né? E hoje ele encolheu um pouco aos últimos anos, né? Até porque ele era contido como um partido que estava sempre no governo. E à medida que ele dá as suas características, que ele é um partido com identidade, que não tem medo de fazer oposição a A ou B, ele se mostra independente. Dá para dizer que ele foi depurado? Dá para dizer. Dá para dizer, muito bem. Bem, e quais são os grandes temas políticos de Gravataí? Hoje Gravataí trabalha muito em cima do Hospital Regional do Vale do Gravataí, né? Um projeto que conta com 80% de recursos da União, 15% do Estado e apenas 5% do município, né, onde o município tem que ceder a área para construir um hospital regional. Né? Assim como tem um projeto de um hospital regional em Santa Maria, né, e Gravataí também está pleiteando. Até tem um projeto na Assembleia que trata sobre isso. Gravataí traz seus doentes para Porto Alegre. Tem na maioria. Casos graves, casos... Sim, Gravataí ela tem um hospital filantrópico, né? Mas que é o Hospital Dom João Becker, mas ele não atende totalmente a sua população, né? Falta muitos leitos para Gravataí. E na verdade Gravataí pode se constituir também num grande centro regional com esse hospital, né? Sim. Gravataí é o único município da região metropolitana que ele não tem um hospital mantido ou pelo município ou pelo estado, né? E a ideia do hospital regional é que os municípios do Vale do Gravataí, que seriam Viamão, Alvorada, Gravataí, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada, Taquara, Glorinha e Santo Antônio mantivessem esse hospital. Em torno de quantos quilômetros? É um raio bem considerável. 70, 80 quilômetros por aí. Mais. Vai mais, né? Vai mais. Bem, essas manifestações dos jovens acontecem em Gravataí? Acontecem, sim, o que é muito importante.
né, a toda manifestação, desde que seja pacífica, ela é muito válida, né, seja para os governantes saberem onde estão acertando, onde estão errando, abrirem os olhos para novos horizontes, né, assim como também para a população ver o que está acontecendo no nosso município, no nosso estado ou até mesmo no nosso país. Manifestações de jovens encapuzados também, não? Essa situação eu sou totalmente contra a máscara, por exemplo, né? Porque quem está fazendo a sua manifestação pacificamente não tem por que estar escondendo seu rosto. Quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme. E o quebra-quebra, hein? Isso é muito prejudicial, né? Isso quem perde é a cidade, os comerciantes que têm suas lojas invadidas, saqueadas, né? Isso é muito triste para o município, para todas as pessoas, né? Qual é a sua vida, o seu dia a dia? Continua estudando, vereadora? Claro, eu estou na faculdade, eu faço ciências contábeis, né? Que ano? Que eu estou no terceiro semestre. Terceiro semestre de ciências contábeis. Eu continuo estudando, Com interferência política ou não? Atrapalhou, ajuda, como é que é? Como a gente tem sessões 2 vezes por semana na Câmara de Vereadores de Gravataí, né? Toda terça e quinta-feira, eu faço 3 cadeiras, né? Mas a gente também tem um trabalho, além da faculdade, de percorrer o município, ver as necessidades da população, em cada bairro. Gravataí é um município muito grande, com em média quase 500 km², né? E esse curso, qual é o objetivo dele? Eu decidi para fazer ciências contábeis, né? Porque eu sou um microempresário e pensei que, enquanto fazendo ciências contábeis, eu poderia organizar melhor a minha empresa e aplicando na área da política, se um dia eu estiver no Poder Executivo, eu terei mais condições de saber aonde aplicar o dinheiro e como aplicar. Quer dizer, o vereador já veio com ambições. Ele sabe que ele quer concorrer mais, ele não vai ser apenas vereador, vai disputar uma prefeitura quando der, quando for possível, uma Assembleia Legislativa, se for o caso, né? Quem sabe? Na verdade, está no sangue esse político, esse ser político do Fred Pinho. Tá no sangue, dá para dizer que está no sangue. Eu comecei na política, né, disputando eleições no ano passado, né? Mas eu já fui líder de turma nos últimos 2 anos do colégio, né? Então já vim percorrendo esse caminho há algum tempo. Não falta liderança para os nossos jovens? Havia algum tempo atrás a União Estadual dos Estudantes, a União Nacional dos Estudantes, nós tínhamos movimentos, os grêmios estudantis eram ativos. Parece que se perdeu um pouco disso. Que visão o senhor tem a respeito disso? De fato, está bastante perdido, né? Está assim, parece que há muito acomodado, né? Essas manifestações que nós tivemos no mês de junho agora, elas intensificaram mais esse processo, né? Mas eu acredito que ainda nós temos que ter novos meios de se fazer política, né? Pois é, como é que se faz isso na escola? Porque, na verdade, os políticos, as grandes lideranças que nós tivemos nos últimos 30, 40 anos ou mais, vieram de uma escola, vieram de um colégio, de algum local, onde começaram a despertar suas atividades. Sim. Porque a escola, ela te abre muitos olhos para novos horizontes, né? Tu vê, de fato, ali, se tu estuda numa escola pública, tu vê que falta professor, que falta material didático, tu vê, dependendo do bairro onde tu mora, tu vê que em volta falta saneamento básico, e algumas pessoas começam a se revoltar com essa situação e começam a ver que algo precisa ser feito, né? E ao natural, tu vai assumindo uma liderança, as pessoas vão, às vezes nem é vontade própria, mas tu tem uma bagagem, as pessoas vão confiando, vão te dando confiança. Passa a ser uma referência. Passa a ser uma referência e tu vai indo, digamos assim. Tu não define os rumos. Tá, mas quantos jovens da sua idade concorreram em Gravataí? Em Gravataí eu fui o mais novo a disputar a eleição, mas hoje a Câmara de Gravataí ela tem vários vereadores de menos de 30 anos. Menos de 30 anos. E na política estudantil, é alguém que vem despertando sua atenção? Atenção, olha, tem um cara lá que é bom, esse cara vai ser bom. Vai poder nos defender, vai poder... Enfim, que trabalhe pelos estudantes. Hoje, com esses movimentos que nós tivemos recentemente, aparentemente não teve-se um líder, né? Foi tudo organizado via as redes sociais, o que é interessante, né? Que as redes sociais conseguiram movimentar as pessoas, fazer com que as pessoas saíssem de casa, fossem para as ruas, mostrar os seus anseios para os governantes, né? Então, aparentemente, não veio um líder desse movimento. Então, a gente... Pelo menos que se tivesse visto. Que se tivesse visto, não se percebeu. Que sobressaísse, que se posicionasse, do tipo assim, que eles dizem, bom,
Olha, o rapaz ali tem futuro, né? Na verdade não, porque até os movimentos procuraram não ter líder, né? Procuraram não envolver a política partidária. Pois é, e acha que está certo assim? Eu creio que sim, porque hoje nós precisamos urgentemente de uma reforma política. Nós temos muitos partidos com muito pouco conteúdo. Estamos cansados dos atuais partidos? Nós precisamos de uma reforma política onde nós temos hoje mais de 30 partidos no país e 30 em processo de criação. E onde muito poucos têm bandeiras. Muito poucos têm bandeiras. Hoje, numa avaliação, o vereador sabe, evidentemente, ele conversa com o seu pai, inclusive, conversa lá com seus pares na Câmara de Vereadores, com outras personalidades. Quais são os partidos de grandes ideologias no país, que realmente defendem aquilo que sustentam em campanha? O Democratas é um partido que ele se posiciona com... Ele tem bandeira, ele vem para que diz, né? O PSDB também aparece ser um partido com ideais, né? Esses dois partidos são destaques, a princípio, né? Muito bem. E sobre os demais? Sua opinião sobre o PT, por exemplo? O PT é um partido, na minha visão, que ele é agarrado ao poder. Faz tudo para chegar ao poder. Presidente da República. Vai sempre disputar a eleição. O PT é o tipo do partido que sempre vai querer aliados e nunca vai ceder a cabeça de chapa, por exemplo. Tá, e sua opinião sobre a presidente Dilma? A presidente, aparentemente, ela veio com um discurso de renovação, de varrer nomes que estavam no Partido dos Trabalhadores, no governo do ex-presidente Lula, mas que ao longo do tempo retornaram ao primeiro escalão dos ministérios, né? Lula. Luiz Inácio Lula da Silva, um homem que todo mundo diz que foi o presidente metalúrgico, né? Que fez, sim, muito pelos brasileiros, né? Mas que Lula não foi metalúrgico, Lula é político. José Dirceu. José Dirceu, um nome que tem que ser varrido da política brasileira. O Mensalão. Mensalão, algo que envergonhou o país. Os juízes do Supremo Tribunal Federal, sua opinião? Os juízes do Supremo, eles julgam inúmeras causas, mas em alguns momentos parecem estar acima da lei. Bem, no caso do recente deputado federal, que foi absolvido pelos parlamentares, mas que estava na cadeia, o Congresso agiu corretamente? Não, o Congresso, ele falhou. Na verdade, isso devia ser automaticamente. Um deputado condenado, né, ele tinha que automaticamente perder o mandato. Voto indireto, qual a sua opinião? Contra. A pessoa tem que votar na pessoa. Transparência. A transparência ela é muito importante, seja no site da Câmara de Vereadores, da Assembleia Legislativa, as contas públicas. Quanto mais transparência, melhor. A Câmara de Vereadores de Gravataí publica suas despesas? Publica suas despesas. Ela tem um site, né? www.câmaradevereadores.gravataí.com.br. Qual é o salário de um vereador em Gravataí? O salário bruto de um vereador em Gravataí é R$ 8.900. Quantos assessores pode ter? Tem 5 assessores. 5 assessores. Muito bem. Bem, e como está o desenvolvimento industrial e comercial, a geração de empregos em Gravataí? Gravataí é uma cidade, ela tem o seu território é muito rural ainda, né? Mas a indústria ela tem a sua economia muito voltada para a indústria. Né? Nós temos a GM, Dana Albros, Pirelli, né? Várias indústrias, né? E o comércio em Gravataí ele ainda é um ponto fraco. Ele ainda tem muito a se desenvolver. A GM fez a diferença para Gravataí? Gravataí dá para dizer que antes da GM é uma, depois da GM é outra. Se tivéssemos a Ford em Guaíba, seria a mesma coisa? Seria. Gravataí ela cresceu muito depois da GM. Né? O erro de Gravataí depois da GM foi não ter feito uma estrutura para receber novos habitantes. Seu pai, que é vice-prefeito em Gravataí, o aconselha sempre, sugere temas para discursos, para debates? Uhum. A gente consegue manter duas relações, né? Uma relação pai-filho e também uma relação vereador-vice-prefeito. O vereador mora com o pai? Não. Não mora? Não. Muito bem. Casado, solteiro? Solteiro. Solteiro. E como é que é a vida social a partir do mandato parlamentar? Eu posso dizer que eu sempre estive diretamente ligado às comunidades, né? Eu sempre participei de eventos, de igrejas, eventos de associações de moradores, né? Então a minha rotina eu posso dizer que não foi abalada por causa da eleição ou por causa do mandato. Igrejas?
Eu sou católico e participo de várias comunidades, atuando, né, participando de eventos. Qual a sua opinião sobre o crescimento, por exemplo, das igrejas evangélicas? Eu creio que toda pessoa que se encontra satisfeita, encontra com a sua espiritualidade bem, toda a religião que faz bem, para mim, eu sou totalmente favorável. Sua relação com Porto Alegre? Eu venho quase toda semana a Porto Alegre, venho na Assembleia, tenho amigos em Porto Alegre. Apresenta algum projeto ao governo do estado, alguma coisa? Vem pedir alguma coisa também? Sim, não? O município de Gravataí ele já fez algumas reivindicações à Assembleia, no caso do Hospital Regional, né, RS 20, RS 30 que nós temos em Gravataí. Que né? são grandes lutas, históricas lutas, né? Muito. Tá, e essa demora em resolver essa questão dessas estradas, por exemplo, isso não inibe, não deixa a pessoa meio frustrada depois de reivindicar tanto? A gente sempre tem que lutar. Lutar sempre, né? No caso da RS 20, por exemplo, nós já entramos com um pedido na Assembleia de uma sinaleira no entrocamento com a Avenida Vânios Abílio dos Santos, que liga a RS 20 ao centro do município de Gravataí, né? Por causa de ter muitos acidentes na volta. Pois é, e de repente não era para isso já estar pronto, sem ter que correr atrás. Porque o que as pessoas se queixam hoje, por exemplo, a situação da BR-116, que é um dos grandes gargalos da logística do Rio Grande do Sul. A vida inteira se previu que era assim, de repente agora está insustentável. Tá certo isso? Tem que correr atrás mesmo? Tem que correr atrás, tem que correr atrás. É que o nosso erro hoje é pensar no momento atual. Se nós vamos fazer uma estrada, nós vamos pensar em quantos carros tem hoje. E na verdade nós temos que pensar em quantos carros vão ter circulando daqui 50 anos. Não adianta fazer hoje uma estrada com apenas uma pista. Tem que fazer com 3 ou 4. Metrô. O metrô estamos trabalhando, espero que chegue ainda. Porto Alegre, Gravataí, seria uma ideia, né? Ah, com certeza. Seria grande solução, né? Mas É. isso é sonho ou será que dá para realizar? Hoje dá para dizer que ainda é um sonho, mas é possível. Copa do Mundo. A Copa do Mundo, eu gosto muito de futebol e a Copa do Mundo ela é uma alegria para todo mundo, né? Só que um país que com tantas dificuldades que nossa, uma Copa do Mundo é muito complicado. Na sua opinião, quais são os maiores problemas sociais do país? Hoje no país, é que o nosso país é muito amplo, né? Então isso varia de região em região. No Nordeste a seca é um grande problema, né? Mas no Rio Grande do Sul nós já temos outros problemas. Né? Gravataí? Gravataí hoje, ela com as enchentes, com muitas chuvas que tivemos, né? Ela teve algumas cheias, alguns pontos isolados, né? Mas já dá para dizer que estamos trabalhando para resolver esse problema. Qual é a maior crise do Rio Grande do Sul, se é que tem alguma? Hoje o Estado ele deve muito, ele deve em torno de 47 bilhões de reais, né? E tem muitos precatórios, estradas vão mal, saúde vai mal. Né? Hoje se investe apenas 6% do recurso do Estado em saúde. O senhor gostou da criação da EGR? Eu creio que a EGR, a princípio, não deu resultados até o momento. Acho que ainda é muito cedo para falar da EGR, né? Mas até o momento ela não deu resultados. Não, porque há muitas queixas sobre estradas esburacadas, perda de segurança, falta de alguma assistência. Será que ela vai dar certo? Espero que sim. Espero que sim. Como eu disse, ainda é cedo para a gente fazer uma avaliação da EGR, né? Mas creio que ela ainda vai dar bons resultados. Segurança pública. O senhor já foi assaltado? Não fui assaltado. Ainda bem, né? Ainda bem, mas é quase que um milagre, dá para dizer assim, né? Hoje, o Brasil, o Estado do Rio Grande do Sul, ele vive... A segurança é um problema hoje. Hoje, serralheiros estão enriquecendo, né? Cada vez mais a pessoa está buscando ficar gradeado, o que é uma tristeza para nós. Bem, e quando o senhor ouviu falar que um amigo seu, quem não teve um amigo, uma pessoa próxima que tenha sido assaltada e tal, e de repente a única desculpa que as autoridades dizem é que o problema está na educação. Acha que está certo? A educação é um problema, sim, mas não é o único problema. Né? É necessário investir mais em educação. Né? Não só em questão de salário de professores, mas também nas condições da escola. Com salas de aula estruturadas, com biblioteca, com refeitório,
uma escola bem organizada. E para combater a criminalidade, com o quê? Daí tem que fazer parcerias, tem que unir esforços, tem que fazer fortalecer a educação, né, e mostrar que é possível ser diferente. E as leis são brandas ou estão boas? Nós temos leis demais, o problema é a lentidão. Para combater a criminalidade, temos problemas de legislação ou não? Temos problemas, as leis, se alguém é condenado a 100 anos de cadeia, ele pode ficar no máximo 30, e daqui a pouco vem um regime semiaberto e você fica 10 anos e já é liberado. Redes sociais, qual é o uso das redes que o vereador faz? Enquanto vereador, eu tenho meu Facebook particular, né? Assim como eu também tenho... Se o senhor achar que deve divulgar, por favor, né? Ah, claro. Quem quiser me procurar no Facebook, é só botar lá Frederico Meregali Pinho, né? E estaremos lá. Tudo isso, o nome é Frederico Meregali Pinho. Mas o nome de guerra é Fred Pinho. É Fred Pinho, esse é para todos. Tá, e o e-mail também, o e-mail da Câmara, contato, como é que é? Sim, quem quiser entrar em contato com a gente pode ligar para o 34848805, é o telefone direto do meu gabinete na Câmara de Vereadores, né? Em Gravataí. Também, se quiser me mandar um e-mail, pode ser, o meu e-mail particular é frederico-pinho@hotmail.com, né? E também temos o site do vereador, que é www.vereadorfredpinho.com.br. Bom, quem frequentou a Assembleia Legislativa durante mais de um ano e meio, tá ambientado, né? Está ambientado com a TV Assembleia, está muito à vontade, está preparado para futuros desafios. Essa é a realidade do vereador Fred Pinho, né? Sim, eu lembro que em dezembro de 2009, quando meu pai assumiu na Assembleia Legislativa, eu tive a honra de abrir a porta do gabinete, né? Abrir a porta do gabinete dele. E é bem valorizado, hein? No seio familiar político, né? Sim. A história do discurso do Bonou, a história do abrir a porta para o pai deputado, né? Eu sempre convivi com a política, né? Então, quando eu dei meu primeiro discurso em nome de Germano Bonou, foi uma honra, né? Uma alegria muito grande. E quando eu tive a oportunidade de abrir a porta do gabinete dele na Assembleia, foi um marco para mim. E hoje eu ocupo o gabinete na Câmara que pertencia ao meu pai. E usa as redes sociais também para divulgar seus projetos, suas iniciativas? Sim, eu uso as redes sociais, né, muito o Facebook, para tratar dos temas que a gente vem tratando no mandato, ações, visita nas comunidades, projetos, requerimentos. Estão perguntando, solteiro ou não? Solteiro. Bom, solteiro, livre, desimpedido. Namorando. Não tanto assim. Então tá. Essa pergunta eu não podia deixar de fazer, né? Tá certo. Tá bem. Muito obrigado pela gentileza, sucesso ao seu pai também, que ele volte para a Assembleia Legislativa. Né? Quantos mil votos vai precisar para se eleger pelos democratas? 28, 30 mil votos. 28, 30, dependendo da coligação. Dependendo da coligação, claro. Fred Pinho, vereador de Gravataí pelos Democratas, o mais jovem vereador do Rio Grande do Sul, 19 anos. Muito obrigado por ter vindo à Assembleia, à TV Assembleia. Eu que agradeço. Obrigado, amigo telespectador. Termina aqui o Assembleia Entrevista. Até breve.